Para compreender esse princípio, é necessário declarar a compreensão de realidade que está por trás dele. Em primeiro lugar, a realidade, ela é por si própria, resistindo às nossas experiências, representações, descrições e imagens. A realidade, ela é complexa, multidimensional e multireferencial. Ela é formada de vários níveis descontínuos, ou seja, as referências, medidas e leis de um nível não servem para abordar os outros níveis. Também, nenhum nível constitui um lugar privilegiado de onde possamos compreender todos os outros níveis de realidade. No entanto, cada nível é o que é, porque todos os outros níveis existem e atuam juntos para que a realidade seja como é. Podemos acessar diversos níveis da realidade graças à possibilidade de diversos níveis de percepção. Há um nível de percepção para cada nível de realidade. Quando níveis diferentes de percepção se integram coerentemente no sujeito que percebe, há um aumento de sua consciência. Quanto mais níveis de percepção vão se integrando, aumentando a consciência do sujeito, mais acesso ele tem à compreensão da realidade, podendo perceber e dar sentido integrado ao fluxo de informações que atravessa coerentemente seus diversos níveis. Quando observamos a realidade desde o ponto de um só de seus níveis, é o mesmo que observar um segmento seu, in vitro, ou seja, isolado do complexo multinível que na realidade atua para que aquele segmento seja o que é. Podemos perceber desta forma. A gente pode partir a realidade em pedacinhos e olhar para cada pedacinho com muita profundidade. É uma maneira de facilitar o acesso a certos detalhes do conhecimento. A gente pode perceber assim, mas é necessário aceitar que o conhecimento gerado dessa forma é também apenas um pequeno segmento do conhecimento do real. Quando nós observamos a realidade admitindo a sua complexidade, surge a atitude transdisciplinar da abordagem in vivo, não in vitro, não separada numa pequena placa de Petri para ser observado muito de perto, isolado de todo o resto. Nós vamos observar esse pedaço integrado em todo o resto da vida, onde nós somos conscientes de que cada ínfima partícula dessa realidade possui sempre o conhecimento, o desconhecido e o incognoscível, aquilo que não se pode nem sequer conhecer. Cada pequena partícula contém toda a vastidão de conhecimento do universo. Assim como é em cima, é embaixo e em todas as dimensões. A abordagem em vivo nos traz uma nova atitude transdisciplinar. É a atitude de substituir o poder e a posse do conhecimento pelos eternos espanto, questionamento e compartilhamento ante a aprendizagem da realidade.
O sujeito se torna consciente de que não possui o conhecimento e de que não se apropria do objeto do conhecimento. É um retorno à atitude jovem, cheia de frescor e encantamento, dos primórdios da evolução da mente humana, do princípio da nossa infância pessoal, onde somos consciência capaz de aprender e apreender sempre mais sobre tudo, sobre nós mesmos, sem nunca esgotarmos a fonte, nem a curiosidade. Questões instigantes é o que produzimos, em vez de respostas fechadas. A curiosidade agilizadora é o que sentimos em vez de certezas cristalizadoras. E o conhecimento passa a servir ao movimento e à evolução, em vez de ao enrijecimento e à reação. O abandono das ilusões de poder e de posse do conhecimento nos tornam mais aptos a compartilhar e a viver juntos. Como podemos conhecer sozinhos? Quanto mais avança a produção de conhecimento, mais entendemos a necessidade de estarmos juntos e em paz. Isolamento leva à ignorância, ao atraso. A necessidade de uma comunicação eficaz entre os estudiosos das várias disciplinas se torna nitidamente configurada. As pontes, o espaço comum de diálogo, a linguagem comum amplamente compreendida, se tornam exigências para continuar a evoluir o conhecimento da humanidade. Na convivência madura dos exploradores da realidade, as questões de valor não podem então mais calar. Quando o avanço do conhecimento pode voltar-se contra o ser humano e destruir em segundos todo o planeta e toda a humanidade, as discussões sobre ética precisam se fazer presentes juntamente com o desenvolvimento do conhecimento de todos os demais níveis. A atitude transdisciplinar apresenta uma clara opção humanista, uma opção pela vida e pela felicidade, pela evolução e pela paz. A paz e o eterno espanto estão presentes na lógica do terceiro incluído. Transdisciplinaridade adota em evolução da pura lógica linear binária. Uma das ideias mais centrais e basilares da transdisciplinaridade é a lógica do terceiro incluído. A lógica do terceiro incluído, ela veio dar uma evolução à pura lógica clássica que baseia-se em 3 axiomas. O axioma de identidade, que diz que A é A, não é nenhuma outra coisa. O axioma da não contradição diz que A não é não há. Se A é A não pode ser não há. O axioma do terceiro excluído, que diz que não existe um termo T de terceiro incluído, algo que é ao mesmo tempo há e não há.
Seguindo-se essa lógica, os pares de contraditórios de um nível de realidade, por exemplo, noite e dia, preto e branco, masculino e feminino, vida e morte, certo e errado, são mutuamente exclusivos, pois não se pode afirmar a validade de uma asserção e de seu oposto ao mesmo tempo. Não se pode afirmar que é noite e é dia ao mesmo tempo. Essa forma de ler a realidade determinou até nossos dias o que é aceito como verdade, a visão do mundo por trás de cada ato e a regulamentação social. A constituição definitiva da mecânica quântica, por volta dos anos 30, inicia o questionamento sobre uma nova lógica, a chamada quântica, que pudesse resolver os paradoxos gerados pela mecânica quântica, que apresentava factualmente a convivência de há e não há. Essa lógica deveria gerar uma potência preditiva mais forte do que determina a lógica clássica. Quando eu tenho de fato há e não há coexistindo, eu perco o nível de explicação se eu fico na lógica clássica. A lógica quântica modificou o segundo axioma da lógica clássica, introduzindo a contradição com vários valores de verdade no lugar do par binário há e não há. Mas foi Lupasco quem mostrou que a lógica do terceiro incluído é uma verdadeira lógica formalizável e formalizada, multivalente, com 3 valores: há, não há e T, de terceiro incluído. Ela não é contraditória. Existe um termo T que é ao mesmo tempo há e não há. Para se chegar a uma imagem clara do sentido do terceiro incluído, vamos representar os 3 termos da nova lógica, há, não há e T, e seus dinamismos associados por um triângulo, onde um dos ângulos situa-se a um nível de realidade e os 2 outros em outro nível de realidade. Se permanecemos num único nível de realidade, toda manifestação aparece como uma luta entre 2 elementos contraditórios. A onda há e o corpúsculo não há. Ou é onda ou é partícula. O terceiro dinamismo, o estado T, exerce-se em um outro nível de realidade, onde aquilo que parece desunido, onda ou partícula, está de fato unido no quantum. Aquilo que parece contraditório é percebido como não contraditório.
Uma questão importante para se tratar é a real noção do que é multidisciplinar, do que é interdisciplinar e do que é transdisciplinar. Nós temos essas realidades todas agindo no mesmo tempo e num caminho evolutivo, desde uma lógica binária muito rudimentar até a visão mais complexa do universo trazida pela transdisciplinaridade. O multidisciplinar, o interdisciplinar e a transdisciplinaridade são complementares. Elas não se contrapõem à visão disciplinar, mas criam um espaço onde as disciplinas se encontram e transcendem essas suas barreiras imaginárias, essas suas caixinhas e paredes que fazem crer que elas são separadas. A transdisciplinaridade funciona como uma ligação entre todas as disciplinas, ocupando-se com o que está ao mesmo tempo entre, através e além das disciplinas. Durante os séculos XIX e XX, houve um verdadeiro Big Bang disciplinar, rumo a uma especialização cada vez maior, criando áreas de estudo cada vez mais fechadas em si mesmo. Pela metade do século XX, houve, pela própria evolução da mente humana e pelo próprio exagerado crescimento das informações dentro das áreas de conhecimento, houve a necessidade de pontes entre as disciplinas, para que elas não se tornassem mais tão estanques e que se conseguisse explicar realmente as coisas dentro das disciplinas, porque não se pode conceber nada dentro de uma determinada disciplina que não esteja atravessado por conhecimentos de outras disciplinas. Como é que eu vou aprender comunicação sem saber de linguística, sem saber de psicologia, sem saber de fisiologia, sem saber de sociologia? Não tem como entender a comunicação sem que ela seja atravessada e permeada por esses conhecimentos todos. Então, me fechar numa faculdade de comunicação estudando só os fenômenos específicos da comunicação, logo encontra o seu limite. E eu logo fico sem respostas para entender como é que a comunicação realmente funciona. Eu vou ter que abrir e me debruçar em outras áreas, através das pontes entre as disciplinas, que ganharam força nos trabalhos, então, no começo desse movimento, multidisciplinares. Esses trabalhos multidisciplinares estudavam um mesmo objeto do ponto de vista de várias disciplinas. O professor Basarab Nicolescu trouxe um exemplo para nós brasileiros, que é como estudar a obra do Aleijadinho desde a história da arte, da religião, da medicina, da psicanálise e da história ao mesmo tempo. Eu tenho como objeto a obra do Aleijadinho e vou ter olhares dessas várias disciplinas para compor o conhecimento que eu quero extrair dele. Os resultados dessa múltipla análise enriquecem o conhecimento da obra desse artista e, mais ainda, ficam circunscritos em sua disciplina de base, que é a história da arte. Também, para conseguir esse enriquecimento das disciplinas que ficaram tão
inertes e estanques dentro das suas próprias áreas, frutificaram durante o século XX as abordagens interdisciplinares, que, diferentemente da visão multidisciplinar, trata da transferência de métodos de uma disciplina para outra. Nota-se que podem existir pelo menos 3 graus de interdisciplinaridade. Um é um grau de aplicação, quando, por exemplo, os métodos da física nuclear são transferidos para a medicina, conduzindo à criação de novos métodos para o tratamento de um câncer. Um outro grau de interdisciplinaridade é o grau epistemológico, quando, por exemplo, a transferência dos métodos da lógica formal para o direito gera análises interessantes da epistemologia do direito. E um terceiro grau de interdisciplinaridade é, por exemplo, o grau de articulação de novas disciplinas, quando há a transferência de métodos da física de partículas para a astrofísica, gerando a cosmologia quântica. Os resultados dessa operação restam ainda circunscritos ao quadro disciplinar, contribuindo mesmo para o Big Bang disciplinar. Ele vai gerando cada vez mais disciplinas que trabalham com essas fusões de outras disciplinas anteriores. A metodologia transdisciplinar, ao contrário, se apoia em 3 pilares. O primeiro pilar é a existência de vários níveis de realidade. A realidade é multidimensional e multireferencial. O segundo pilar é a lógica do terceiro excluído, o rompimento da empobrecida lógica binária, substituindo o ou pelo e, entendendo que os níveis de realidade funcionam juntos para a formação da realidade última. O terceiro pilar é o da complexidade. A realidade é complexa. Então, não nos resta outra coisa senão encará-la como tal. Se nós fugimos da forma de encarar a realidade como algo complexo, nós não chegamos a tocá-la.